Meus queridos amigos, a Petrobras decidiu apimentar esta brincadeira de montanha-russa com o mercado e adivinha o que ela fez? Não distribuiu os dividendos extraordinários que estava todo mundo esperando, todo mundo a fim de cestar com dividendo extraordinário no bolso, ela não distribuiu. Com a delicadeza de um ogro no restaurante francês, a empresa ela parece deixar claro cada vez mais que o futuro pode ser mais escuro, né? Queda de mais de 10% na bolsa, um balé de recomendação ali de compra para neutra, de neutra para venda. E no meio de tudo isso daí, o nosso querido e amado governo parece estar cada vez mais querendo entrar na dança. Tá? Será que é hora de abandonar esse navio, essa montanha-russa, ou é hora de comprar mais ingressos ainda mais baratos? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like se você já é de casa, se você é novo por aqui. Está convidado a se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Vai que a Petrobras decide distribuir esses dividendos extraordinários mais para frente. Eu volto aqui para te contar e para te explicar. É claro, Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. E o que está acontecendo, meu querido amigo? Badu de Deus, traduz essa bagunça aí pra gente. O que está acontecendo na Petrobras? Tudo começou na última quinta-feira, no dia 7 de março. O mercado financeiro já estava ansioso para saber o que a empresa iria divulgar. O palco já estava todo montadinho, todo preparado para a Petrobras, que prometia anunciar os seus dividendos, os seus resultados, que são informações cruciais para os investidores, para os acionistas. Até aqui tudo normal, afinal, isso sempre acontece quando uma gigante como a Petrobras está prestes a anunciar os seus resultados, os dividendos, mas, como em toda boa história, a gente tinha uma reviravolta, um plot twist esperando na esquina. Então, um broadcast veio como aquele mensageiro de notícias e me aparece com uma notícia que ninguém estava querendo ouvir, cortou legal o clima de expectativa ali para o dia e informou que, segundo fontes, não haveria o pagamento de dividendos extraordinários anunciados pela Petrobras. Esse anúncio era um golpe temido já pelo mercado, no caso da Petrobras, mas a essa altura todo mundo já estava acreditando que esse tipo de coisa não ia acontecer mais. Só que aconteceu. E parece que esse foi o vento que talvez tenha apagado a chama da esperança para muitos investidores, para muitos acionistas. Então, as recomendações otimistas com relação à empresa começaram a deixar o seu rastro ali de incerteza cada vez mais forte. Nessa notícia, foi como se os primeiros dominós começassem a cair, entendeu? Aquele efeito cascata começou. Por que eu falo isso, né? Porque as ações da Petrobras na nossa Bolsa de Valores, naquele momento, não caíam. Afinal, a Bolsa de Valores estava fechada de noite, mas os ADRs da Petrobras, negociados na NYSE, na Bolsa de Valores de Nova York, tropeçaram feio, caindo até 13% no aftermarket. Então, quando o relógio marcou 10 da noite, os ADRs da Petrobras fecharam registrando uma queda de 9,1%. E aí, logo depois, finalmente, a Petrobras revelou esse comunicado que confirmava os temores do mercado. Naquele momento, sabe quando você pergunta para o garçom ali, tem aqui alguma coisa do cardápio, o garçom diz, porra, hoje eu não vou ter isso daí, né? Sempre tem, mas hoje eu vou ficar te devendo. Então, os dividendos extraordinários vão ficar para a próxima. A Petrobras falou que, vou ficar te devendo, dessa vez acionista, dessa vez não tem. O conselho da companhia propôs a distribuição de dividendos ordinários no valor de 14,2 bilhões de reais, sem o adicional que muita gente já dava como certo em dividendos extraordinários. Além disso, divulgaram 43,9 bilhões destinados não para o bolso dos acionistas, mas para quê? Para uma reserva estatutária para um futuro incerto. Porra, e para que eles vão usar isso daí? Aí já viu, né? Nessa esteira dessas revelações, a Petrobras ainda fechou o ano apresentando um lucro robusto de 31 bilhões no trimestre. Esse número ele veio abaixo das projeções, mesmo sendo um resultado impressionante, veio abaixo das projeções. Isso representa também uma queda de 28%, comparando com o mesmo período. Mesmo o EBITDA, aquele indicador que muitos veem como a proxy
da geração de caixa de uma empresa, né, como a pulsação do desempenho de um negócio, de uma companhia, também veio abaixo das expectativas, mas a gente precisa lembrar que isso foi por conta de um impacto causado por eventos não recorrentes. Ainda na quinta-feira, essa notícia se espalhou por todos os cantos do mercado, todo mundo ali meio que ansioso, deixando um rastro de questionamento, né? Seria esse o fim da era dos bons dividendos da Petrobras? Já era, diante dessa nova era agora talvez que esteja começando, o que é que eu faço? Será que ainda vale a pena segurar as ações? Será que eu seguro essa bucha ou não? É o momento de reavaliar, buscar novas oportunidades, menos arriscadas, todo mundo na dúvida ali, bem que fulano falou para eu não mexer com esse negócio de estatal, que não ia dar bom. Pô, essa ação só subia, pagava dividendo, bastou eu comprar esta merda que começou a cair, eu sou muito azarado, não é possível, vou parar de investir em ações. E aí no dia 8, sexta-feira, vulgo ontem mesmo, já começou a febre de análises, opiniões, cada um divulgando a sua previsão para o destino das ações da Petrobras. O Itaú BBA já começou falando que ele achava essas novidades aí nada tão boas para a empresa, era como se de repente, do nada se revelasse uma verdade dura, um fato ali inevitável. Tá? A decisão de não liberar os dividendos extraordinários era um sinal de tempos mais árduos, um aviso que ninguém queria ouvir, mas que agora os investidores precisavam se preparar para enfrentar essa, entre aspas, nova era da Petrobras. A XP ficou mais um pouco em cima do muro mesmo, precisamos aguardar e tal. O negócio é que sextou com S de salve-se quem puder para o acionista da Petrobras. Poderia ter sido tão diferente, né? Mas não. A sexta começou braba mesmo. Bitcoin subindo, batendo as máximas históricas e a Petrobras abrindo em queda de mais de 10% por aqui. E o que não faltou foi gente revisando as suas opiniões com relação à empresa, como sempre. Então foi Casa de Análise, Santander, Bank of America, Bradesco BBI, uma galera que até então gritava bem alto que Petrobras, Petri 4 é compra, começou a se ajustar ali para uma posição talvez mais neutra. O fato é que essa decisão da Petrobras de desembolsar, de pagar apenas o mínimo exigido na sua política de dividendos, isso trouxe o quê? Uma baita nuvem negra de dúvida sobre o que antes era visto com muita clareza. Então, o que antes era visto com clareza, agora é dúvida pra caramba. E aí muita gente não vê mais o dividend yield da Petrobras como atraente em comparação com os pares globais da empresa. Porque assim, a galera estava investindo na Petrobras porque o dividendo ia ser alto, o preço legal, os múltiplos interessantes, mas estamos contando com esses dividendos extraordinários que vão continuar caindo. É por isso que a gente está investindo e está aceitando pagar isso daí. Se não vai ter mais, agora a gente vai ver o quanto que a gente aceita pagar, mas já de cara um tombo de 10%. Então, resumindo, esse comunicado ele lança um tom bem confuso sobre a estratégia de alocação de capital da Petrobras, que é o que todo mundo temia com o novo governo, uma nova política de dividendos. Será que vai acabar? Parecia que não seria nada tão ruim, porque você vê que quando o novo governo assumiu no ano passado, as ações da Petrobras negociando ali bem baratas por muito tempo. A galera foi vendo, olha, não é bem assim, parece que não vai ser tão feio o negócio. A gente achava que ia ser muito ruim, mas não vai. E aí as ações subiram pra caramba, a empresa continuou pagando dividendos. E agora, essa dúvida, ela volta para o radar de novo. O Morgan Stanley acabou rebaixando as suas recomendações para as ações da Petrobras. E como eu disse, as ações abriram em queda de mais de 10%, com a empresa perdendo os 72,7 bilhões de reais em valor de mercado, quando bateu ali a queda de mais de 13% em um determinado momento do dia. E só para você ter uma ideia, meu querido amigo, 72,7 bilhões de reais em valor de mercado equivalem a 10 Gerdau Metalúrgica, que é outra ação que está todo mundo ali querendo saber se está barato, se vale a pena ou não. É mais do que todo o valor de mercado da nossa Bolsa de Valores, a B3. É mais do que todo o valor de mercado de BB Seguridade. São quase 3 Klabins. É muita coisa o que representa essa queda de mais de 70 bilhões de reais da Petrobras num único dia. Só que a tempestade, que já parecia muito feia,
piorou com os rumores de uma divisão no conselho da Petrobras. Por quê? Porque Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, segundo revelações da Reuters, foi voto vencido nessa decisão crucial do conselho. Ele propôs sim a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários permitidos pelo estatuto, mas os conselheiros ligados ao governo barraram a proposta dele. Posteriormente, numa teleconferência, ele falou exatamente isso. Ele confirmou seu voto ali, entre aspas, pela distribuição dos proventos extras. Eu, como presidente, me abstive de votar, pois sabia que não mudaria o destino da batalha e segui o curso proposto pela minha diretoria de 50-50. Então, nem votou, na verdade, em cima do muro. A sexta-feira seguiu, eu até comprei ações da Petrobras ontem, executivos da empresa tentando colocar panos quentes ali, não rolou, não funcionou. Tivemos promessas de que a empresa poderia distribuir esses dividendos extraordinários aos seus acionistas a qualquer momento, o dinheiro está aqui, a gente pode distribuir, vamos ficar tranquilo. As ações até reduziram as perdas com essas falas, mas depois voltaram a cair. Mas aí, no fim do dia, foi a vez de novo da Reuters trazer a notícia de que o próprio presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, estaria por trás dessa decisão no Conselho. E que o governo quer que a Petrobras mude realmente a sua estratégia atual e pense mais em investimentos, utilizando para isso, claro, o que viraria dividendos extraordinários, o faz-me rir, o cascalho dos acionistas. O governo está de olho numa mudança de planos que permita que a Petrobras possa fazer o uso dos recursos da reserva estatutária para esses investimentos. E aí, nessas promessas de que a empresa poderia distribuir esses dividendos extraordinários aos seus acionistas a qualquer momento, isso daí vira papinho para boi dormir com uma revelação como essa. Na verdade, assim, a gente não pode usar, mas vamos deixar isso daqui. Depois a gente tenta mudar, tenta mexer os pauzinhos para a gente conseguir usar a reserva e aí sim, nesse momento, quando a gente conseguir, é bom que essa reserva esteja bem gorda e não no bolso dos acionistas. Então, no final do dia, a Petrobras acumulou com a queda de mais de 9% e é isso que a gente tem para o momento. E por que o mercado ele não gosta dessa nova estratégia política de alocação de capital onde a Petrobras vai investir em novos segmentos? Porque a Petrobras já provou que não é boa nisso. No core business da empresa, no que ela sabe fazer, a Petrobras é rentável, gera caixa, gera lucro e gera valor para o acionista. Mudando o seu foco, a empresa já provou que não vai conseguir ser eficiente. Então, essa narrativa de que a gente precisa investir em energias renováveis, e muita gente não entende, não é que o mercado seja contra o investimento em energias renováveis e o acionista da Petrobras é ganancioso e não quer e não gosta de energia renovável e só pensa em dinheiro. Não. O mercado ele só entende que a Petrobras não é boa nisso. A Petrobras não vai conseguir ser rentável fazendo isso, que outras empresas façam e que o acionista pegue esse dinheiro, esse dividendo e até invista em quem ele quiser. Mas a Petrobras não é boa. Você imagina, por exemplo, o Real Madrid, o melhor time do mundo de futebol, já ganhou a Champions League não sei quantas vezes, o Campeonato Mundial de Clubes também. De repente, esse time ali dando lucro, gerando resultados, o torcedor feliz, e aí eles resolvem, olha, a partir de agora nós vamos pegar a metade do nosso orçamento, nós vamos tirar do futebol, nós vamos colocar isso daqui no basquete. O que o torcedor iria pensar? Pô, a gente é bom nisso aqui, o que vocês vão fazer? Ninguém quer saber de basquete, vamos focar no que a gente sabe. É mais ou menos isso. E aí olha para você ver como o temor do mercado, ele é suficiente, ele pode ser suficiente para impactar muito o desempenho das ações, muito mais do que a própria realidade sobre os resultados presentes da empresa. Por que eu estou falando isso? Os resultados, os números divulgados pela Petrobras foram bons. Receita de 134 bilhões de reais no trimestre e absurdos 512 bilhões de reais no ano foi a receita da empresa. O lucro líquido da Petrobras bateu 31 bilhões no trimestre, mesmo com os eventos não recorrentes que eu falei, é um bom número, um bom lucro. Geração de caixa livre de 155
bilhões de reais no ano de 2023. Se você compara essa métrica com o valor de mercado da empresa, mesmo acrescido da dívida, você chega num múltiplo muito interessante. Se você olhar aqui no Investidor 10, o EV/EBITDA da Petrobras, você vai ver que ele é bem baixo. Estamos falando de um EV/EBITDA de 2,76, um P sobre L de 3,78, um PVP de 1,24, um ROI absurdo acima de 30%, mesmo com esses múltiplos. As margens altíssimas. A Petrobras, aparentemente, é uma empresa maravilhosa, né? Com lucro bem alto, mesmo com a queda dos preços do petróleo em 2023. Então, os resultados não foram ruins, mas o que o mercado joga no preço é sempre o que ele vê no futuro, meus queridos amigos. O presente, o passado, maravilhosos, pouco importam se o futuro esperado para uma empresa é trágico. Essa proposta de distribuição de dividendos de 14 bilhões, isso parece aquele presente diferente do que a criança pediu. E a reação dos acionistas parece a reação de uma criança quando recebe um presente diferente do que o que ela pediu, entendeu? Então toma aqui 14 bilhões para você, meu querido acionista, meus acionistas, a recompensa de vocês para reafirmar o compromisso da nossa empresa em compartilhar os belos frutos da nossa jornada com aqueles que confiam no nosso trabalho. E aí o acionista olha para isso e fala, o que eu vou fazer com 14 bilhões? Eu vou fazer o que com esta mixaria, com esta merda? Eu pedi o extraordinário também, então se não for para dar os extraordinários, não precisa nem dar nada, tá? Não somos mais amigos, não sou seu amiguinho, seu coleguinha, não gosto mais de você. E aí, meus queridos amigos, a falta de dividendos extraordinários melou o esquema dos acionistas por enquanto, mas na minha opinião não é motivo de desespero, não vejo motivo para sair vendendo as ações da empresa que nem doido, o Petrobras não vale mais a pena, enfim, até agora a queda nas ações da Petrobras me parece mais uma oportunidade do que o fim, mas isso basicamente é a minha opinião, tá? Pode ser que eu mude de ideia? Pode, mas eu ainda acho que não é para tanto. Se realmente a empresa começar a dar sinais cada vez mais graves de que vai pegar esse dinheiro todo e vai investir mal, como fez outras vezes, aí você pode chegar à conclusão, olha, realmente não dá mais, esse barco ele está muito perigoso para mim. Mas por enquanto, a solidez, o potencial de geração de caixa da empresa se mantém ali com bons fundamentos na minha visão. Vamos ver o que os próximos capítulos dessa história nos reservam. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!